Fala galera, meu nome é Igor, esse é naturalmente errado. Eu sou péssimo com isso, eu tô tentando, é, mas enfim, isso aí é um canal para quem tá tentando entender a vida, viajar, que tenta, erra, a gente pensa, para e pensa, fala, caraca, nunca dá certo nessa merda, bicho. Só que depois para e fala, não, pô, deu certo isso aqui, deu certo isso aqui, mas toda vez acontece alguma coisa quando tá muito bem, aí acontece alguma coisa que dá tudo errado, sabe? Então, é mais ou menos para isso aí, é contar um pouquinho das histórias de mochilão que eu tô fazendo, contar um pouquinho das experiências, das coisas que eu já fiz, é, e tentar também compartilhar isso se você tá passando por algum momento parecido, ou tipo, tá acontecendo algum momento desse na sua vida. É, E também para conhecer gente, pô. Pra quando for pra outros países e tudo mais. Não sei, mano. É tipo, tá tudo errado, tá ligado? Já foi feito errado isso porque não tem programação. Tô criando porque, na verdade, tô criando porque muita gente falou pra criar, pra acompanhar. Pode ser uma futura fonte de renda, então vamos tentar, né? É, E também, mano, porque é legal guardar algumas coisas, tipo assim, gravar algumas coisas e guardar, para depois lembrar das coisas que eu fiz. Então vamos lá. Eu acho que devo começar então para me apresentar, né? Não sei como é que funciona isso direito. Meu nome é Igor, para quem não me conhece. Sou do Espírito Santo, Brasil. É, Espírito Santo quase ninguém conhece, mano. Então quando eu falo que eu sou do Brasil, a galera já fala, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Nordeste. Aí você fala, não, pô, eu sou do Espírito Santo. Aí a galera fala, tipo, eu fico entre Bahia e Espírito Santo. Entre Bahia e Rio de Janeiro. Aí fala, tem um estado lá? Você fala, tem um estado lá. Então, tipo assim, é bem maneiro ver, falar um pouquinho do estado pra galera. É, eu tô em Londres hoje. Hoje eu tô em Londres. Estou fazendo um pequeno rolê aí pelo mundo. Já passei Pousei na Etiópia. Então hoje eu posso falar que passei pela Etiópia. Passei pela Etiópia. Fui pra Tailândia. A missão era, tipo assim, rodar os países em volta, Botafé, mas aconteceu vários problemas durante a viagem, então, tipo, eu fiquei só na Tailândia, e aí eu comecei a meter o louco lá, fui de norte a sul, de mochilão, pedindo carona, dormindo na minha barraca, dormindo, tipo assim, em vários cantinhos, é, comida, às vezes eu preparava, ou comia alguma coisa na rua, ou, surpreendentemente, alguém é, oferecia passagem, tá na casa da pessoa, era muito louco. Então, tipo, foi uma trajetória muito maneira. Eu passei 3 meses na Tailândia, rodei mais de 7.000 quilômetros, sendo 4.000 quilômetros de carona, 2.000 quilômetros de trem e mais de 500 quilômetros a pé. Foi uma doideira, foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida. E aí depois disso, mano, eu falei, cara, o céu é o limite, e é isso aí. E aí da Tailândia eu fui pra Itália, mano. Da Itália, velho. Aí eu consegui aqueles famosos trabalhos, assim, né, que não são muito regularizados pelo governo. Não tô falando de droga nem arma, pelo amor de Deus. Tô falando de trabalho de dinheiro, que é tipo, não tenho documentação, mas eu trabalhei lá. Espero que falando isso aqui não dê merda, não sei. Vamos descobrir. Falei, é naturalmente errado, então já para dar errado, vai dar errado. Se for dar certo, vai dar certo. Da Itália, mano, eu trabalhei um tempo, juntei uma grana, fiz um mochilão irado. Eu sempre quis fazer isso, sempre acompanhava a galera que fazia isso. Tem um maluco até que faz, velho, que eu sigo, que o cara fez a Argentina, fez a Patagônia, fez o Brasil todo quase, e é muito irado ver, e aí comecei a acompanhar, e começou a aparecer um monte de gente fazendo isso, pegando a bicicleta e girando. Eu falei, mano, eu vou fazer isso aí, velho. Aí eu consegui uma bicicletinha lá, não era das melhores, mas também não era das piores. Botei, mano, amarrei minhas coisas na bicicleta, no quadro, botei mochila e falei, mano, vambora. E aí encontrei outro brasileiro lá, que sempre quis fazer isso, que morava na Itália há um bom tempão. E o cara falou, mano, sempre quis fazer umas doideiras dessas. Eu falei, mano, vambora. Aí encontrei ele no segundo dia, rodei mais de 600 quilômetros de bicicleta.
Eu fui de Lago de Garda, até a Áustria, passando pela Suíça e depois desci de volta pra Itália. Pra ir, mano, foi uma porra, que foi uma subidona assim, que era, você tá maluco. Mas pra descer foi uma delícia, até meu freio foi embora. Eu quase bati duas vezes, porque o freio falhou. Ô, minha mãe vai ver isso aqui, ela vai falar, mano, que moleque responsável. É... Essas coisas a gente não fala, entendeu? É... Mas, tipo assim, foi acontecendo um monte de merda, mano. Mas foi muito maneiro, velho. Foi muito maneiro mesmo. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, assim, de poder rodar as paradas, conhecer outros lugares, conhecer paisagem. E aí depois disso, eu trabalhei mais um pouco, e aí fiz uma parada que eu sempre quis fazer, sempre quis conhecer lá na Itália, que era rodar as Dolomitas, Botafé, que é uma cadeia de montanhas que tem lá. E, mano, muito lindo, velho. Nossa, foram 9 dias rodando pelas montanhas. Eu quase morri. Tem uns vídeos aí que eu gravei nela, que depois eu vou tentar fazer alguns vídeos sobre isso. Que eu conto lá, que eu desabafei mesmo, que eu quase morri, mano. Que eu, tipo, tinha hora que eu pensava em desistir tudo, largar tudo, voltar pra casa. Foi foda, mano. Foi sinistro lá. Mas aí é papo pra outro vídeo. Nem tudo dá certo, mas quase tudo rende uma boa história. E principalmente, tudo que dá errado dá uma boa história. Isso é verdade. Mas enfim, mano. é, E aí de lá, passamos na Suíça, não sei o que, Dolomita, bababá, rodamos. Aconteceu uma parada que eu nunca pensei que ia fazer, tinha prometido pra mim mesmo que não ia acontecer, que é paixonite durante a viagem. Ou isso é papo também para outro vídeo. Então aconteceu muita coisa, mano, nesse meio tempo. E aí falavam pra mim, pô, mano, Londres é fácil de conseguir trabalho, papapá, 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 você ganha mais dinheiro, papapá, papapá, papapá. E aí eu tô em Londres agora, é a minha segunda semana em Londres. Não consegui nenhum trabalho ainda. Consegui fazer um trabalho de fotografia que me salvou no primeiro mês, nos primeiros 3 dias que eu tava aqui. Então foi muito bom. Aí eu agora vou começar, por isso que eu tô fazendo esse canal aí também, pra, tipo, tentar conseguir fazer mais uns trampos desse, mostrar a rotina de como é que é, porque a galera fala que é fácil, que não sei o quê. Esse ano, mano, foi o pior ano, porque, tipo, a regulamentação tá muito em cima. Tipo assim, isso é bom pro país, mas é péssimo pra quem quer vir aqui fazer dinheiro, porque muita gente tá fazendo isso, vem, faz dinheiro, vai embora. E aí não é bom pro país, né, porque você cria um déficit. Mas, enfim, é reparação histórica. E vamos lá. Pra que eu tô criando isso? Tipo assim, mano, se você também quer se jogar no mundão aí, e fica procurando esses manual, mano, tipo assim, como é que eu faço? Que eu ficava procurando também como é que se inicia isso. Eu tô meio que falando, tô falando pra tu, mano, que tipo, quer fazer as paradas, não tem como fazer as paradas. E te falar que, mano, se joga, ou te contar um pouquinho das minhas experiências, só se jogando no mundo aí, o que dá certo, o que dá errado, o que eu tentei, o que eu não tentei. Então, tipo assim, é meio que tentar passar um conselho aí pra galera e compartilhar um pouquinho disso aí com quem gosta disso, de viajar, curtir, também, tipo, saber um pouquinho de natureza. É, Pela cara, sei que parece, mas eu não sou vagabundo completo. Eu tenho uma bagagem aí de curricular boa, e depois a gente fala um pouquinho disso aí, vai aparecer muita foto de bicho, muita coisa de bicho. Eu sou estudante de veterinária, era estudante, não sei se eu sou ainda, eu ainda sou porque ficar trancado o curso até 2 anos eu ainda estou matriculado. Então, eu ainda sou estudante de veterinária e eu fiz uma loucura, mano. É por isso que é naturalmente errado, tá ligado? Eu fiz tudo que não era pra fazer. Se for pra largar a faculdade, mano, larga no início, não larga no final, entendeu? Eu estudei durante 4 anos, aí no quarto ano, pro quinto ano, que é o último ano, eu falei, vou trancar. Quando eu falei isso, mano, pro pessoal do trabalho, pra amigo, pra familiar, pra tudo, mano, foi tipo assim, mano, você é maluco. Não, você é maluco. Precisa procurar ajuda. E eu falei, mano, vamos ver como é que vai ser, né, velho? Isso aí é uma história muito louca que eu vou contar depois, mas é muito louco mesmo.
E, mano, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, velho. Na moral mesmo, foi trancar o curso, abandonar tudo quando tava tudo dando certo e cair no mundo, mano. Porque eu vou te falar, o que eu aprendi, o que eu vivi nesses 8 meses viajando sozinho, eu acho que nada, nenhuma faculdade, nenhuma escola, nenhum trabalho te ensina, tá ligado? É uma coisa que, tipo, mano, você se torna outra pessoa. Pra vocês terem noção. Eu saí do Brasil, eu não falava português, não falava português direito, não falava português é ótimo. Eu não falava nem português direito, falo problema. Aí fui pra Tailândia, mano, sem saber inglês, sem saber tailandês, muito menos qualquer outro idioma. Cheguei lá, velho, e aí eu tive um mês, mano, pra me desenrolar no inglês. E comecei a falar algumas coisinhas. E, mano, hoje eu consigo falar inglês com as pessoas, tá ligado? Hoje eu consigo entender. Tô falando espanhol também. Tô aprendendo um pouquinho de italiano. Então, tipo assim, é muito louco, sabe? Porque eu pensei que eu nunca poderia fazer algo desse. E hoje, I speak Tá ligado? English. Mas enfim, Tem era pra ser ouvindo de boas-vindas, mano. Eu tenho um sério problema em perder o foco. Tenho um TDAH, então me desculpem aí, eu vou fazer isso aí toda hora, perder o foco, começo a puxar uma coisa, depois começo a puxar outra, começo a puxar outra, começo a puxar outra, começo a puxar outra. Aí quando eu vou ver, eu esqueci daquilo que eu tava falando, que era importante. Eu vou começar a fazer isso, pegar, fazer um roteirinho, botar os assuntos assim pra me conseguir focar, porque senão fudeu. Mas enfim, vamos lá. Mano, eu acho que eu vou começar a andar, velho, porque tá começando a dar um frio do caralho aqui. Tá ainda tem que tá sol, o vento, mano, é um vento gelado e pô, esse vento gelado maltrata, velho, maltrata mesmo. Então eu vou andando, vou ver se o som tá bom andando por causa do vento e vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí.